paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Tem tudo de bom. Tem orientação para a minha vida, para a tua vida em todas as áreas. Amém? Se vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Desculpa, já começou minha garganta a incomodar. Vamos pregar em Tiago 1, capítulo 1, do 1 ao 18. O título que o Senhor me deu foi: As provações é para você ter vitória. É para a gente crescer, é para a gente amadurecer, é para a gente não ficar mais menino, mas é para a gente ter vitória. Amém? Tiago, capítulo 1. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. Veja que ele já manda essa carta falando que é para o mundo inteiro. E não mudou. A Bíblia hoje fala, como falou naquela época, fala hoje para mim e para você. Vamos aprender, escutar e colocar em prática? Meus irmãos, sinta-se feliz quando passares por todo tipo de aflições. Quem é que quer passar por aflições? Ninguém. Mas aqui ele, além de falar aflições, ele fala todo tipo. Porque cada aflição tem um aprendizado. Cada aflição tem uma situação. Ou uma provação do Senhor ou culpa nossa. A gente que procurou aquela aflição. Mas que a gente, passando por todo tipo de aflição, a gente fique feliz. Quem é que fica feliz? Mas ele quis dizer que a aflição é para nos melhorar. A aflição é para nos fortalecer. A Bíblia diz que um coração triste formoseia o rosto. Quer dizer, é na tristeza que a gente fica melhor. É na tristeza que a gente fica mais humilde, mais calma, mais sensata, mais prudente e busca mais o Senhor. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, elas produzem perseverança. Olha, glória a Deus. Quando é a nossa fé, aleluia. Meus irmãos, sinta-se feliz, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. A nossa fé tem que estar acima de qualquer situação. A nossa fé tem que estar acima de qualquer aflição, seja qual for. Porque a aflição tem que nos ajudar a ter fé. E a fé nos faz perseverar. E quando a gente persevera, enquanto não vem a vitória, a gente está perseverando e está dando fé. E a aflição está diminuindo. E a confiança no Senhor está aumentando. Então, se você está passando por alguma aflição que está muito difícil, peça ao Senhor fé para aumentar, para que você e eu não olhe para o problema, mas olhe para o autor da nossa fé, olhe para o autor que vai solucionar aquela situação. Aquele homem que pediu a Jesus para curar seu filho, que estava endemoniado, né? A situação dele era terrível. O Senhor disse, tem fé? Ele disse, me dá fé. Tem outra versão que ele diz, aumenta a minha incredulidade. Quer dizer, a situação é difícil. E às vezes a aflição é tão grande que se a gente não clamar por Deus, por Jesus, a nossa fé cai. Mas pedindo ao Senhor, tendo perseverança, conversando com Jesus, Ele dá fé. E vamos vencendo para a glória de Deus. Que essa perseverança seja perfeita, em fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então a gente tem que ter perseverança. A gente tem que ter fé para a gente ficar uma pessoa correta. Para a gente esperar e ver a graça de Deus nas nossas vidas. Para a gente entender que a aflição é só um momento, que ela vai passar. Mas a aflição não é bom para ninguém. Então, pode passar 6 meses, a gente já sente como 10 anos. Mas peça a graça de Deus e fé. Porque eu e você vai perseverando e vamos amadurecendo com o Senhor. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. A gente precisa pedir o quê? Sabedoria. Porque com a sabedoria a gente vai suportando as aflições. Com a sabedoria a gente vai orando, jejuando, lendo a palavra. Com a sabedoria a gente vai perseverando. Com a sabedoria a gente vai entendendo a palavra e sabe que aquilo é só um momento que vai passar. E Ele dá.
Então precisamos pedir sabedoria na hora da aflição, porque com sabedoria a gente vai saber agir nas situações difíceis. Porém, peça com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Veja que ele peça com fé, sem duvidar. Então a gente tem que pedir sabedoria com fé. O segredo da vitória está na fé. O segredo de vencer as tribulações, as aflições, está na fé. E a fé vem sabedoria. E a sabedoria espera no Senhor. Agora, sem duvidar, não é verdade? Quem é assim, não peça. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Quer dizer, sem fé, sem sabedoria, não recebe. Porque deixa a aflição tomar conta. Deixa a luta ser maior. Aí vai fazendo bobagem. Isso não agrada a Deus. Pois não tem firmeza e não sabe o que deve fazer. Quando a gente fica sem fé, a gente não tem firmeza. Quando a gente não pede sabedoria, a gente não tem firmeza. E sem firmeza, a gente fica aleatória a qualquer situação e perde do Senhor o que tem de ganhar. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus fez com a melhor. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. Tá vendo? O irmão pobre, aquela pessoa que tem uma situação difícil, ele deve agradecer a Deus, porque o Senhor contempla o coração e faz melhorar. A Bíblia diz por tudo das graças, porque isso é a vontade de Deus. A murmuração você perde o que tem de ganhar. Vamos ter sabedoria nessa situação também. Quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quer dizer, quem é rico um dia também vai desaparecer, vai morrer. Então, se ele passar por uma situação difícil, ele tem que dar graças. Senhor, não é fácil perder, mas me ajuda a suportar e me ajuda a vencer e ter tudo de novo. Porque Jó teve em dobro, mas Jó jamais deixou o Senhor. E as aflições de Jó foram terríveis, não é verdade? Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Então, quem é rico pode ser destruído, pode perder tudo, o mais rico que seja. Então, eu e você tem que confiar em Jesus. Quem é rico, confia primeiramente em Jesus, porque nessa vida tudo passa. E até a gente também vai passar. E um dia temos que escolher estar com Jesus. Porque é uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo. As aflições vêm para todos, para o pobre e para o rico. Precisamos estar na palavra para ter sabedoria e ter fé para as situações difíceis. Feliz é aquele que as aflições continue fiel. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de ser aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Feliz é aquele que nas aflições está com o Senhor. Feliz é aquele que persevera, porque a aflição vai passar e Deus aprova e a vitória chega. Quando alguém for tentado, não diga esta tentação vem de Deus. Deus não tenta ninguém. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Tentações são provações. Tentações também o inimigo vê a minha e a tua fraqueza. Tentações é aquele pecado que a gente não quer deixar. É quando a gente não vigia e foge da aparência do mal. E tem várias tentações. Mas cabe eu e a você vigiar e fugir. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. As tentações é quando a gente é atraída pelos nossos próprios desejos. Aquilo que nosso íntimo está lá dentro e o inimigo conhece.
Às vezes ele joga cilada e a gente está mastigando. E esse mastigar vem a tentação. E se a gente não vigiar, a gente cai. Aí muitas vezes, não, foi Jesus que permitiu. Não, é o que está no meu e no teu coração. Vamos vigiar. O próprio Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fugir da aparência do mal. Não é assim que está na palavra de Deus? Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. O desejo faz com que o pecado nasça. E quando está maduro, quer dizer, vai alimentando aquele pecado, morre. É morte física? Não. É morte espiritual. Tem coisa pior do que estar sem Jesus? Tem coisa pior do que não ouvir mais a voz do Senhor? Tem coisa pior do que desagradar o Senhor? Então vamos vigiar. Porque as provações é para você ter vitória em eu. Agora, cuidado com aquelas tentações que a gente deixa ser levado. Não se engane, meus queridos irmãos. Não vamos nos enganar. Vamos entender o que é de Deus e o que é do mal. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Aleluia. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. O Senhor não muda. O Senhor é santo, é o príncipe da paz, é a luz do mundo. Quem causa a escuridão é as trevas, é o mal. O Senhor não tenta a gente, é os nossos desejos. A gente tem que vigiar. E para terminar o 18, pela sua própria vontade, ele faz com que nós nascemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. O Senhor quer que eu e você ocupe o primeiro lugar, o lugar do que é bom, o lugar de servo e serva de Deus, o lugar de estar na aflição perseverando. Deus quer que a gente esteja no primeiro lugar de santidade, de amor, de respeito, de obediência, mesmo diante das aflições. Porque eu e você estando no lugar certo, no primeiro lugar da perseverança, a vitória chega e a provação acaba. Amém? Lembre-se, as provações é para você ter vitória e eu também. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.